Irineu Evangelista de Souza ficou órfão aos 5 anos de idade. Aos 9, em troca de casa e comida, começou a trabalhar em uma pequena loja na Praça do Comércio, no Rio de Janeiro. Trabalhou por lá até os 27 anos. A respeito dessa época, escreveu o seguinte: na primavera da vida, eu já havia adquirido, por meio de infatigável e honesto labor, uma fortuna que me assegurava a mais completa independência. O ano, senhor presidente, era 1840. Irineu, como costumamos dizer, já estava com o burro na sombra. Entretanto, trabalhador infatigável que era, teve o sonho de criar uma versão tropical da revolução que testemunhara na Inglaterra. Uma versão brasileira da Revolução Industrial. Iniciava-se então a segunda fase da sua vida. Irineu fundou a primeira indústria siderúrgica, o primeiro estaleiro naval e a primeira estrada de ferro do Brasil. Abasteceu a capital do Império com água encanada e substituiu os lampiões a azeite de peixe pela moderna iluminação a gás. Criou a primeira companhia de navegação a vapor da Bacia Amazônica, ligou o Brasil à Europa por meio de cabos submarinos e refundou o Banco do Brasil. Tornou-se o homem mais rico do Império. Segundo alguns, tornou-se mais rico do que o próprio imperador. E talvez tenha sido esse o seu pecado. Em 1878, aos 65 anos, escreveu um pequeno livro, Exposição de Visconde de Mauá aos credores de Mauá e companhia ao público. E fez ali um relato de sua vida. Em resumo, Irineu, então Visconde de Mauá, chegou à seguinte conclusão. Abro aspas. Não preciso dizer-vos que errei, e errei grosseiramente, optando por uma nova vida de atividade sem exemplo em nossa terra. Em outros países, outros elementos auxiliarão os esforços da iniciativa individual, vigorosa para alcançar altos propósitos. Em bem dos interesses gerais. Eu afianço ter sido esse o pensamento dominante que atuou em meu ânimo, rodando todas as outras considerações muito abaixo desse nível. Irineu foi à falência e passou os últimos anos de sua vida lutando para honrar seus compromissos e pagar o último cobre ao último credor. Em 1889, faleceram-se ambos, Visconde de Mauá e o Império Brasileiro. Depois de sua morte, algumas décadas foram necessárias para que o Brasil iniciasse finalmente sua industrialização. De 1930 a 1970, a indústria cresceu vigorosamente e o Brasil, de um país arcaico e rural, se tornou moderno e urbano. Nas décadas seguintes, o vigor de outrora arrefeceu e, a partir dos meados da década de 80, a importância relativa do setor industrial no PIB brasileiro começou a diminuir. E diminuiu de tal forma que um novo termo teve que ser incorporado ao jargão econômico. Um termo que temos ouvido, senhor presidente, cada vez mais e com frequência perturbadora. A desindustrialização. A palavra é complicada, mas tanto o doutor mais estudado quanto o operário mais humilde lhe entende o significado. E Vossa Excelência, tanto o senador Paim quanto Vossa Excelência, agora há pouco, registraram aqui nessa tribuna a preocupação que levantamos aqui agora. Porque atrás dessa palavra temos menos crescimento, menos riqueza, menos oportunidades e menos empregos. E eu creio que essa talvez seja a maior preocupação do país neste momento. A desaceleração da economia, o processo de desindustrialização e a queda dos empregos. Tal é a realidade da indústria brasileira
a despeito dos planos levados a cabo ao longo dos últimos anos, a indústria definha. Nos idos de Fernando Henrique Cardoso, enquanto o governo cuidava dos fundamentos macroeconômicos, a indústria iniciava seu processo de sofrimento. O governo Lula, com seu programa de política industrial, tecnológica e de comércio exterior e sua política de desenvolvimento produtivo, não logrou reverter o movimento de queda. O primeiro governo Dilma, com seu plano Brasil Maior, também não obteve êxito. Nossa indústria de transformação, que em 1950 era responsável por 1/5 do PIB e que na década de 80 ultrapassou 1/3, aproxima-se hoje de 1/10 do PIB. Pode haver quem argumente que a vocação do Brasil é a agropecuária, a mineração, que as cores da bandeira nacional nos revelam que nossas metas são mais verdes, nosso subsolo mais rico e que nosso destino é a exportação de commodities. Eu represento um estado, senhor presidente, o Mato Grosso, que é um dos maiores exportadores de produtos primários do país. Enquanto o Brasil fechou o ano de 2014 com um déficit na balança comercial de 4 bilhões de dólares, Mato Grosso teve um superávit de 13 bilhões. Mas, a despeito do nosso sucesso local, eu acredito que a mera exportação não é o caminho suficiente e nem seguro para que o Brasil consiga atingir o nível de prosperidade de que os brasileiros tanto necessitam. Acredito que não podemos nos dar o luxo de desprezar nenhuma estratégia para agregar valor aos nossos produtos. Nossas indústrias precisam tornar-se competitivas, reduzindo custo e aumentando a produtividade. E justamente por acreditar nisso, venho me perguntando, como alcançar esses objetivos? Os economistas e o próprio setor industrial consideram que há vários flancos a serem atacados. Mencionarei alguns. Em primeiro lugar, e não por acaso, nossa educação precisa melhorar. É fundamental que a educação básica prepare nossas crianças para prosseguir nos estudos. É preciso eliminar os obstáculos que a formação deficiente lhes impõe. Em segundo lugar, nosso sistema tributário precisa tornar-se mais simples, mais eficiente. Precisa livrar-se da cumulatividade que tanto prejudica as cadeias produtivas. E precisa armar-se de mecanismos que beneficiem os investimentos produtivos. Hoje, senhor presidente, não sou eu quem digo, os profissionais que mexem com a contabilidade no dia a dia das empresas já não conseguem acompanhar, por mais que estudem, o tanto de regra, o tanto que muda o nosso arcabouço jurídico tributário. Cada estado, cada município edita por dia uma normativa e o que vale de manhã pela manhã já não vale à tarde. Isso nos atrasa, isso cria gargalo, isso nos deixa menos competitivo. Em terceiro lugar, nossa infraestrutura precisa alargar-se e aprofundar-se, aumentando o estoque de capital investido, proporcionando segurança energética e modais de transportes eficientes. Como podemos competir com países como a China, os Estados Unidos ou a Coreia do Sul, quando nossos produtos são sangrados por rodovias, hidrovias, ferrovias e portos insuficientes e ineficientes? Essas são apenas algumas das questões que precisamos enfrentar. A mensagem que fica é a seguinte: a indústria brasileira precisa da nossa atenção. E quando falei aqui sobre esses gargalos, senhor presidente, vale lembrar que hoje nós fazemos parte aí dos ditos emergentes, dos BRICS, Brasil, China, Índia, África do Sul, Rússia. E, infelizmente, cabe-nos aqui dizer que, dentre esses, estamos bem atrás em termos de educação. Dentre esses, estamos bem atrás em termos de logística e infraestrutura. Nós, senhor presidente, nós brasileiros, temos sim a vocação para a indústria de ponta, para a indústria de alta tecnologia e de alto valor agregado. Agora há pouco o senador Paim dizia aqui da importância de fazermos aqui o que pudermos fazer aqui. Ele falava em termos da nossa indústria.
Se pudermos construir as nossas plataformas aqui, construirmos elas aqui. Mas é preciso avançar, é preciso ter vontade para isso. Para a indústria de alta tecnologia e de alto valor agregado, é necessário termos mão de obra capacitada. É necessário termos uma mão de obra qualificada. E como dissemos aqui, isso só vem através da educação. Uma prova disso foi dada no último dia 13 de fevereiro, quando uma aeronave de 35 metros de envergadura, capaz de decolar com 81 toneladas e de voar a 850 km por hora, sobrevoou pela primeira vez os céus de Gavião Peixoto, no interior do estado de São Paulo. Trata-se, senhor presidente, do KC-390, o novo avião de transporte a jato da Embraer, a maior e mais avançada aeronave já produzida no país. Uma conquista que deixaria Cassimiro Montenegro, o fundador do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, muito orgulhoso. Aliás, por falar em ITA, uma das nossas escolas, um do nosso orgulho em termos de educação no país. É nesse tipo de presente, senhor presidente, que eu enxergo o nosso futuro. Um futuro que só se construirá a partir do esforço continuado de cada um de nós. Que só se realizará se conseguirmos forçar uma mudança de curso em nossa história econômica. O futuro da modernidade, prosperidade e justiça social, que foi sonhado há quase 200 anos por Irineu Evangelista de Souza, o nosso Barão de Mauá. Senhor presidente, como eu disse, venho do estado do Mato Grosso, onde a nossa economia é lastreada na produção, na agricultura. Mas, infelizmente, pouco agregamos valor aos nossos produtos. E vários estados do Brasil também têm a mesma base econômica. E pouco também agregam de valor à sua indústria. Como eu disse aqui, além de não agregarmos, mesmo na simples exportação, nós estamos em dificuldades de competição, porque os nossos concorrentes têm modais de transportes e formas muito mais eficazes para competir no cenário internacional. Então, senhor presidente, é um tema para que essa casa se debruce e que o governo possa refletir também de que não temos como avançar, não temos como melhorar índice de emprego, não temos como competir no cenário internacional se não olharmos atentamente para esse tema que tratamos aqui. Muito obrigado, senhor presidente.